Olha, tá surgindo uma figura na política brasileira que, vamos dizer assim, não pede licença para ser radical. Renan Santos, do MBL, se lança como pré-candidato à presidência com uma promessa bem direta: aplicar um remédio amargo para, segundo ele, curar o Brasil. Mas que remédio é esse, afinal? Para a gente entender o que ele está propondo, acho que temos que começar pelo ponto mais chocante de todos. E essa declaração aí não é só uma frase de efeito, não. Ela é, na verdade, a base de toda uma plataforma que promete um confronto total com o que ele define como os grandes inimigos do país. Aí, claro, a pergunta que não quer calar é: quem é esse político que faz uma promessa tão extrema assim? Para a gente conseguir entender as propostas, primeiro a gente precisa dar uma olhada em quem é a figura por trás delas. E o que a gente descobre é um verdadeiro paradoxo. Então vamos lá, vamos começar justamente por esse paradoxo que parece definir o Renan Santos. Porque, por um lado, ele é praticamente um fantasma para a imensa maioria dos eleitores. Mas, por outro lado, em certos grupos, ele já é uma força que precisa ser reconhecida. Uma pesquisa da Genial Barracast coloca o tamanho desse desafio em números. E que número? Quase 3 em cada 4 brasileiros simplesmente não fazem ideia de quem ele é. Então o caminho para se tornar um nome conhecido nacionalmente é gigantesco. Mas é aqui que a coisa fica interessante, que o paradoxo se aprofunda de verdade. Mesmo sendo um desconhecido para a maioria, ele tem uma força surpreendente com a geração Z, chegando a superar nomes já bem estabelecidos da direita, como Flávio Bolsonaro. Fica a pergunta, né? O que esses jovens veem nele que o resto do país ainda não percebeu? Para a gente entender por que essas soluções tão radicais dele podem atrair alguém, a gente precisa primeiro mergulhar no diagnóstico que ele faz. Como é que ele enxerga o Brasil? Porque é justamente a partir dessa visão bem sombria que nascem todas as propostas dele de tratamento de choque. Quando a gente ouve o que ele fala, o retrato que ele pinta é de um país doente, sistemicamente doente. A análise dele aponta para oligarcas vagabundos nos municípios, uma economia local que só sobrevive de repasses federais e uma política que, segundo ele, é baseada na compra de votos. E tudo isso, na visão dele, é alimentado por um assistencialismo que desincentiva o trabalho. E para ilustrar essa crítica toda, ele usa uma metáfora bem conhecida, uma narrativa poderosa, a fábula da formiga e da cigarra. Ele acusa o Brasil de ser a cigarra, sabe? Vivendo de uma aparente fartura de programas sociais, mas sem se preparar para o futuro. E na visão dele, o inverno econômico não é uma ameaça distante, ele já chegou. Bom, se o diagnóstico é de uma doença grave, a prescrição, a receita não poderia ser diferente, não é? É igualmente radical. A partir de agora, a gente entra no território das soluções que ele propõe. E, como vamos ver, elas são tão controversas quanto a análise que ele faz dos problemas. Vamos começar pela segurança pública. Aqui, a proposta é de uma ruptura total. É um chega para lá no status quo. Em vez do que ele chama de leis brandas, ele defende incursões militares em favelas para retomar territórios e a classificação das facções criminosas como organizações terroristas. Mas ora, por trás dessa ideia de ação militar tem uma base legal, digamos, bem controversa. Ele defende abertamente o direito penal do inimigo. É uma teoria que, na prática, suspende garantias constitucionais para quem o Estado define como inimigo. E qual o objetivo? Agir de forma mais rápida, mais letal, sem as amarras do processo legal que a gente conhece. E não para por aí. A guerra dele não é só contra o crime organizado, não. Na administração pública, o plano é igualmente drástico. Fundir milhares de municípios que ele considera inviáveis, impor metas bem rígidas para os prefeitos e, talvez o ponto mais polémico, criminalizar a compra de votos com prisão, não só para o político, mas também para o eleitor. Ok, a gente viu as propostas. Mas a pergunta do $1 milhão é: como é que ele planeja colocar tudo isso em prática, indo contra um sistema político tão poderoso e entrincheirado? A estratégia dele para lidar com o Congresso é, para dizer o mínimo, direta e confrontacional. A estratégia dele para o Congresso é bem preto no branco. Basicamente se resume a duas opções. Para os políticos que ele considera competentes, como a ex-ministra Teresa Cristina, ele oferece um lugar no governo. Mas para o que ele chama de centrão corrupto, a oferta é outra: a força total da Polícia Federal para investigar e prender. E esse tom de confronto não é só com o Centrão, viu? Ele marca uma ruptura bem clara, bem agressiva, com a família Bolsonaro, a quem ele acusa de ter traído a esperança de mudança. Ele não se coloca como uma continuação, mas sim como uma alternativa completamente distinta na direita. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A guerra ao crime, a reforma radical, o confronto direto com o sistema. O que surge daí
É uma identidade política muito, muito clara. Ele não quer ser um conciliador. Ele se posiciona como um provocador necessário, aquele portador das más notícias que ninguém mais quer dar. E essa frase que ele mesmo disse talvez seja a que melhor define tudo isso. Ela encapsula, resume o projeto político dele perfeitamente. Ele não pede desculpas pela dureza das propostas. Pelo contrário, ele transforma isso na sua principal virtude. Ele não só oferece o remédio amargo, ele é o remédio amargo. E no fim das contas, a gente fica com essa reflexão, né? Esse tal de remédio amargo é a cura que a política brasileira realmente precisa? Ou é, na verdade, só mais um sintoma da febre de polarização que a gente está vivendo? A resposta para isso, como quase sempre na política, não está em nenhum manual. Vai ser escrita pelo próprio futuro.